bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim falar sobre o visto americano. Foi um vídeo que bombou no meu Instagram, quando eu contei sobre todo o processo. E acredito que vocês também vão ter curiosidade, porque quando tudo isso passar, o que nós mais queremos é viajar. Então vamos lá. Primeiro ponto. Eu tinha muito medo de meu visto ser negado, porque eu tenho uma mudança de sobrenome durante a minha vida e não pelo casamento, por outra circunstância. Então, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia querer pagar uma agência para fazer todo o trâmite para mim. Eu não tenho problema, vamos pagar. Até porque o dólar na época que eu tirei, que foi em janeiro do ano passado, era caro, mas ainda não era tão caro quanto está hoje. Então, eu cheguei aí em uma agência no Shopping Guatemi, que eu morava em Ribeirão Preto, e lá eles cobravam R$150. E aí eu cheguei em casa, falei pro meu marido, falei, vamos pagar. Aí ele falou, não, a gente não vai pagar. Eu vou tentar, eu vou ver vídeos e tal, não vamos pagar. Aí beleza, falei, então tá, então não vamos pagar, mas se for negado, eu te mato. Aí tá, aí começamos a ver alguns vídeos, ele principalmente. E eu vou deixar o vídeo que a gente assistiu aqui na descrição. É um vídeo do YouTube mesmo. E a gente assistiu o vídeo, e enquanto ele assistia, primeiro ele assistiu o vídeo inteiro, dura mais de 1 hora. E aí depois ele colocou o vídeo novamente e foi colocando os dados dele, preenchendo o pedido dele. E aí preencheu tudo certo, tudo bonitinho. E depois foi preencher o meu. E no vídeo eles também dão várias dicas sobre a entrevista, que eu vou comentar com vocês o que a gente fez. Uma das primeiras dicas era sobre agendar a digital e a entrevista no mesmo dia. Nós não morávamos em São Paulo ainda, então pelo menos a gente ainda tem que gastar com hotel. E deu super certo. A gente conseguiu agendar as duas coisas no mesmo dia, só que quando a gente chegou na digital, atrasou muito. Só que lá mesmo, quando eles estão com atraso no lugar, eles falam que é para as pessoas ficarem tranquilas, que não tem problema se chegarem atrasados até o consulado, porque também é uma distancinha considerável. Para quem mora no interior, né, São Paulo é tudo muito longe. E aí tudo bem, fizemos a digital, foi tudo super tranquilo. E aí chegamos no consulado. A gente teve que ficar um tempo do lado de fora do consulado, porque eles só vão liberando para entrar conforme vai desafogando a parte das filas que ficam do lado de fora, porque você entra e aí tem várias filas que são divididas por horários, e aí você fica em pé naquelas filas ainda até depois poder entrar. E a gente ficou lá, uma vida. Então aí depois a gente entrou, né, ficou nessas filas, e aí depois você entra pra ser revistado. Aí você passa pela revista, aí você anda lá dentro, é imenso. Aí você anda um pouquinho, chega na primeira fila lá de dentro, que é quando você vai conversar com o pessoal, os americanos, né? E aí você entra lá, e aí o que ele faz? A primeira coisa, ele valida digital, ele confere digital, e aí sim você vai para a fila da entrevista. Gente, nessa hora, enquanto você tá já na digital, você já consegue ver a fila das entrevistas. Você consegue escutar. Porque eles ficam numa cabine com vidro. Você fica assim, a Deus dará. Tem só um cobertinho te protegendo. Mas tem um vidro entre vocês, tipo lotérica. E aí eles falam no microfone e sai naquele negocinho redondo assim pra fora. Aí nisso eu já tava quase morrendo. Por quê? Porque eu via as pessoas sendo negadas. E também, lógico, via as pessoas sendo aprovadas. Naquela época, em janeiro, eles perguntavam se você tinha ido pra China recentemente, ou se você gostaria de ir, se você tinha pensamentos em ir e tal. Isso porque o coronavírus, né? Nem tava aqui ainda. Mas aí, enfim, aí fomos pra fila da entrevista. No vídeo que a gente viu, mesmo eu e meu marido ter colocado que a gente ia fazer a viagem juntos, a gente leu que eles podem separar também as pessoas para ver se as informações batem. Graças a Deus não foi o caso. Uma outra dica que eles deram: não se olhem durante a entrevista. Nós conseguimos fazer a entrevista juntos,
Eu tava de um lado assim, ele já tava bem próximo de mim com a pasta transparente, tem que ser pasta transparente, eles deram a dica também. Se vocês forem casados, deixar em evidência as alianças pra eles verem. E aí não se olhem. E aí chegou nossa vez. E aí a gente foi junto, foi um homem que entrevistou a gente nesse. A primeira da digital foi uma mulher. Aí chegamos, primeiro ele fez as perguntas pra mim. Ele me perguntou se eu era estudante, mas antes disso ele abre seu cadastro, né? Não dá pra ver, mas é óbvio, porque primeiro ele dá uma lida antes de começar a te perguntar. Aí ele perguntou se eu era uma estudante, aí eu falei que sim, mas que eu era uma estudante de pós-graduação, e eu já tinha terminado a graduação. E aí depois ele virou pro meu marido e perguntou onde ele trabalhava e tal. E aí depois ele voltou pra mim. Ele virou e falou assim, você falou que é estudante, né? Quando você acaba a graduação? Eu acredito que foi pra ver se eu caía. Aí eu falei que não, que a graduação já estava terminada, graças a Deus. E que eu estava terminando a graduação e falei quando eu terminaria a graduação. Da viagem, ele não perguntou absolutamente nada. Por quê? No vídeo que eu vou indicar pra vocês, eles falam sobre viagens, que é pra sim você colocar pra onde você vai. Não colocar data de ida, porque isso já dá a entender que você já tá super se garantindo com o visto, e o que não é verdade. Então assim, você tem que colocar assim pra onde você pensa em ir, pra onde você pensa em ficar, e também tomar cuidado pra assim, não jogar qualquer lugar. Coloca o lugar sim que você pensa em ir, porque também você pode ser parado quando você chega lá falando assim, mas meu amor, você colocou aqui que você queria ir pra Nova York e você tá indo, sei lá pra onde, entendeu? Obviamente que é algo que a gente pesquisou. Na época, no mundo perfeito que existia, a gente tinha colocado sim Disney, mas hoje a gente já faria uma outra viagem, até porque, né, já perdemos quase 2 anos de visto. E por fim, eu acho que é isso. Depois ele ficou digitando assim, aí ele falou, vocês foram aprovados e você não sai com o visto de lá, você deixa seus passaportes. No nosso caso, a gente pediu para enviar para casa, eles enviaram para nossa casa. E é isso. Nossa, foi maravilhoso a experiência, quase morri. Para quem é aprovado é muito bom. Outras perguntas que eu ouvi enquanto eu tava lá, tinha uma funcionária da Volvo tirando visto a trabalho. E aí ele perguntou, ela falou que ela ia pra um congresso, mas era mais ou menos um congresso, uma palestra. E aí ele falou assim, você fala inglês? Porque eu acho que é lógico que a pessoa deduz, se você tá indo pra um congresso nos Estados Unidos, você tem que falar inglês. E aí ela falou que falava, e aí ele já começou na hora já fazer perguntas em inglês pra ela. E ela foi aprovada. E é isso, gente. Que logo, logo seja tudo bem, nós possamos fazer várias viagens.